Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje é toda ela um ensinamento a respeito deste ponto fundamental da nossa fé, que é a verdade da ressurreição. Isto é, nós ressuscitaremos, uns para a vida eterna, os que buscarem obedecer às leis de Deus, os que viverem os mandamentos de nosso Senhor, outros para a condenação eterna, mas todos ressuscitaremos. É uma verdade fundamental e que os saduceus não acreditavam. E Jesus então, no evangelho de hoje, retirado de São Lucas, no capítulo 20, vai aqui ensinar e enfatizar este ponto fundamental. E meus irmãos, é uma realidade fundamental para a nossa fé, porque não é apenas um dado teológico, um dado intelectual, mas é uma realidade que muda toda a nossa vida, de modo que nós precisamos a cada dia pedir a Deus que nos fortifique a fé, que nos faça crer cada vez mais na ressurreição, porque se tivermos uma fé viva na ressurreição, a nossa postura diante desta vida será diferente, a nossa postura diante do sofrimento será diferente, que nós sempre saberemos o quê? Que a figura desse mundo passa, mas que Deus tem uma vida reservada para nós. É nesse ponto de que quando temos fé na ressurreição, a nossa atitude diante da vida muda totalmente, que a primeira leitura de hoje nos traz de uma maneira bem concreta. E eu gostaria de refleti-la mais detidamente. Eu geralmente digo que se eu tivesse que na Sagrada Escritura escolher 7 passagens, eu não tenho dúvida que esta passagem do segundo livro dos Macabeus seria uma delas. É uma das passagens mais bonitas da Sagrada Escritura, em que nos mostra esses 7 jovens com a sua mãe, que com a fé determinada, eles preferem a morte a negar a sua religião. Meus irmãos, é uma realidade tão importante para nós nos tempos atuais, em que as pessoas compreendem a religião como uma realidade acidental, como uma realidade supérflua, quando para nós, que cremos, que somos católicos, se tivermos fé católica, sabemos que é uma realidade essencial, é o que existe de mais precioso. Por quê? Porque é o que nos garante a vida eterna. Enquanto para o mundo, religião é uma questão de afeto, é aquilo que eu gosto mais, onde eu me sinto bem, ou que religião é tudo igual, o que importa é ter uma. O católico sabe que a religião, o catolicismo, a Igreja Católica, é aquele caminho, é aquela igreja deixada pelo próprio Deus aqui na terra. Se é verdade, e é verdade, se é verdade que o Filho de Deus veio à terra, se fez homem e fundou uma igreja, meus irmãos, a religião católica não pode ser uma dentre outras, não porque sejamos melhores. A questão aqui não está em nós, não está na nossa bondade, não está na nossa santidade, está na questão de que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio ao mundo, se fez homem, fundou uma igreja e deixou um ensinamento. Isso, meus irmãos, deve fazer que nós tenhamos um zelo muito grande pela nossa religião. Isso deve fazer com que nós vivamos zelosamente a nossa religião, porque não é uma realidade humana, não é uma criatura humana, mas é uma criatura divina,
no sentido de que é obra do próprio Deus, não é obra de um homem, de um fundador qualquer. Então, muito bem, neste sentido, então, a primeira leitura, ela é iluminadora para nós. O contexto aqui é o seguinte: os judeus estão sendo perseguidos por um rei chamado Antíoco Epífanes, e ele queria que os judeus abandonassem a sua religião, para entrar na lógica, na mentalidade grega, na mentalidade pagã da época. Não é uma realidade muito distante da nossa, em que o mundo atual faz pressão para que os católicos se convertam ao mundo, para que os católicos aceitem os, entre aspas, os valores do mundo, para que os católicos digam que é correto aquilo que há mais de 2000 anos nos foi ensinado que é pecado. Essa pressão que o mundo faz, que a mídia faz, que os meios de comunicação, que os meios culturais fazem sobre a igreja, sobre nós, para que nós pensemos como o mundo. Isso acontece na escola, nas universidades, no trabalho, nas rodas de amigo. Vocês sabem, vocês experimentam isso, isto é, em colocar cada vez mais essa lógica contra o Evangelho. Pois bem, neste período aqui, no período dos Macabeus, existia então esta pressão. Os judeus deveriam abandonar os seus costumes, os judeus deveriam abandonar a sua religião e deveriam aderir aos costumes pagãos, e um deles era comer carne de porco, que para o judeu é algo inadmissível. Então aqui vem esta família, esses 7 irmãos e esta mãe, que são presos e são como que obrigados a renunciar à sua fé e os mandamentos de Deus. Meus irmãos, eu fico pensando, se isso acontecesse conosco, se a sua vida estivesse em risco, se você viesse à missa aos domingos, você pudesse ser preso e perder os seus bens, você viria à missa aos domingos? Se para você professar a sua fé, você precisasse perder todos os seus bens, você se diria católico? Pense, infelizmente, você sabe, livre-nos Deus, que haja alguém aqui com tal atitude, mas vocês sabem que muitos, infelizmente não poucos, abandonariam a sua fé, porque se hoje, sem proibição, já querem viver com tanta superficialidade, quanto mais se tivessem que pagar com a própria vida. Pois bem, então esses irmãos, juntamente com a sua mãe, eles foram presos e seriam torturados. Eles teriam a língua arrancada, eles seriam escalpelados, isto é, lhe arrancariam o couro cabeludo e cortariam as suas extremidades, os pés e as mãos. Meus irmãos, quando eu vejo aqui este exemplo de pessoas morrendo para defender a sua fé, e eu vejo na prática as pessoas abandonando a sua fé por mandamentos morais, isto é, abandonam o Evangelho porque querem ter um namoro, entre aspas, livre, um namoro desregrado. Abandonam a sua fé porque a igreja diz que não pode tomar anticoncepcional e eu quero tomar anticoncepcional. E eu digo, meu irmão, minha irmã, você quer abandonar a sua fé por uma pequena dificuldade, e nós temos aqui pessoas que derramaram o próprio sangue e que foram torturados para se manterem fiéis ao Evangelho. Meus irmãos, diante dessa palavra nós precisamos pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé na ressurreição, para que eu tenha a graça de desprezar a minha vida.
Aumenta a minha... Sim, a palavra que eu usei é essa: desprezar a minha vida. Aumenta a minha fé na ressurreição, para que eu não tenha medo de perder coisa alguma. E aumenta a minha fé na ressurreição, para que o meu coração se encha de esperança de que a vida não consiste nestes dias, na sucessão de dias que nós experimentamos, mas que existe uma outra vida, uma verdadeira vida reservada para nós e pela qual nós precisamos nos empenhar. Pois bem, diz então aqui, espero que vocês depois peguem o segundo livro dos Macabeus, no capítulo 7, e vocês rezem, leiam este capítulo, mas leiam rezando. Diz então, aqui, no versículo 2, versículo 1, que o rei Antíoco mandou então prender, e o primeiro, o filho mais velho, versículo 2, ele se colocou de pé, um dentre eles tomou a palavra e falou assim, em nome de todos: que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de negar a lei dos nossos pais. Estamos prontos a morrer antes de negar a nossa religião. Quem isso aqui diria? Meus irmãos, por nós mesmos, ninguém. Nós precisamos da graça de Deus. E é por isso que nós precisamos pedir a Deus, nós precisamos rezar e pedir a Deus: Senhor, concede-me a força de eu te amar mais do que a mim mesmo. Porque foi isso que Jesus disse: quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Isto é, ame-me mais do que a si. Tenha a mim como mais importante do que a si mesmo. Mas para isso nós precisamos suplicar a nosso Senhor que Ele nos conceda esta força interior, porque por nós mesmos nós iremos amar mais a nós, mais a nossa vontade, nós iremos nos apegar mais aos nossos gostos. Santo Agostinho, escreveu uma obra na qual ele diz: 2 amores construíram 2 cidades. Um amor a si mesmo, ao desprezo de Deus. Em uma cidade moram aqueles que amam tanto a si mesmos que chegam a desprezar a Deus. Em outra cidade moram aqueles que amam tanto a Deus ao desprezo de si mesmos. Não existe, meus santos, uma outra opção. O católico, ele é chamado a amar tanto a Deus ao ponto de se desprezar a si mesmo, se necessário for, ao desprezo da própria vida. Foi isso que os mártires fizeram, e é isso que nós somos chamados a fazer nas escolhas cotidianas da nossa vida, quando o nosso gosto nos leva a querer escolher uma coisa, mas a nossa fé nos ensina a escolher algo totalmente diferente. É uma luta. Se você tem procurado viver o Evangelho, você sabe que é uma luta cotidiana para fazer a vontade de Deus e renunciar à própria vontade. Aqui nós encontramos um exemplo extremo desses 7 jovens. O primeiro irmão, então, diz isso. Diante dessa palavra, diz que o rei ficou furioso e mandou esquentar a assadeira na qual ele seria assado. Versículo 4: logo que ficaram em brasas a assadeira e a pinça com a qual iriam lhe cortar a língua, mandou que lhe cortassem a língua, que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem as extremidades, e fosse queimado à vista dos seus irmãos e da sua mãe. Então aqui imagine essa cena horrorosa, mas ao mesmo tempo, meus santos, belíssima. Porque se é verdade que Deus recompensa os seus servos, esta cena é belíssima. Se é verdade que existe uma outra vida, estes estão ganhando a vida que verdadeiramente importa. Se é verdade, e é verdade, que vale a pena perder tudo, mas não perder Deus, não perder a salvação eterna, esses aqui estão nos dando o exemplo a seguir. Isso, meus irmãos,
deve ser entusiasmo para nós e conforto também, por sabermos que os nossos irmãos, aqueles que já partiram, aqueles que viveram a fé, eles nos esperam em Deus, têm a mesma esperança. Diz então que o primeiro irmão é assim torturado, o segundo, enquanto isso acontecia, a mãe dizia para os filhos: coragem, não renunciemos à nossa religião. Imagine que mulher forte, ali motivada pela fé. Coragem, meus filhos, esta vida passa, esta vida é passageira, mas existe uma outra reservada para nós, e lá nós nos encontraremos. Coragem, meus irmãos, é isso que deve estar presente nos nossos corações, diante das dificuldades, diante da morte dos nossos entes queridos. Nós somos chamados a repetir esta fé: coragem. Um dia, se nós perseverarmos na obediência a Deus, com nosso Senhor nós estaremos. Então veio o segundo filho, estamos aqui no versículo 7. Morto deste modo o primeiro, conduziram o segundo ao suplício, arrancaram-lhe a pele da cabeça e perguntaram-lhe depois, ele ali sofrendo, perguntaram-lhe, versículo 7: comerás carne de porco? E ele responde: nunca renunciarei à minha religião. Este segundo também foi torturado, foi entregue à morte, e a mãe vendo a morte dos seus filhos, mas vendo os seus filhos indo para o céu. Meus irmãos, é esta realidade que deve também arder no coração dos pais aqui presentes: educar os seus filhos para o céu, educar a si mesmo para o céu e educar os próprios filhos, porque a figura deste mundo passa. Educar os próprios filhos para o céu, porque é a vida que verdadeiramente vale a pena. Mas para que nós eduquemos os nossos filhos nesta fé, nós precisamos ter esta mesma fé firme, viva nos nossos corações. Então, nesta celebração, nós somos todos, já desde agora, chamados a suplicar a Deus: Senhor, converte-me à verdadeira fé. Nós precisamos voltar a ser católicos de verdade. Nós precisamos voltar a ter fé de verdade, que enche o nosso coração de esperança e que nos dê força nas dificuldades, e não para que nós abandonemos a nossa fé na primeira dificuldade. Não, meus santos, o Senhor tem reservado para nós uma grande recompensa e nós não podemos perdê-la. O Senhor tem reservado para nós a eterna felicidade, a eterna alegria, e nós precisamos suplicar a graça de Deus para cada dia caminhar para alcançar esta verdadeira recompensa. O terceiro filho, após terem torturado o segundo filho, torturaram o terceiro. Reclamada a língua, ele a apresentou imediatamente, porque a língua era arrancada. Quando disseram: dá-me a tua língua, ele imediatamente a pôs para fora. Diz aqui: maldito, tu arrebatas a minha vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, se morrermos fiéis às suas leis. Esta palavra, meus santos, é para todos nós. O Senhor nos ressuscitará para a vida eterna, para a felicidade eterna, se nós permanecermos fiéis à sua lei. O Senhor nos recompensará eternamente com a felicidade que não tem fim, com a felicidade perfeita, com a felicidade que não passa, com a felicidade que este mundo não pode expressar. Eu dizia, acredito que no domingo passado, se nós juntássemos toda a felicidade que já foi experimentada neste mundo e dessemos a uma pessoa, imagine toda a felicidade experimentada em toda a existência humana, e nós concedêssemos toda esta felicidade a uma pessoa só, a felicidade no céu é infinitamente maior
é infinitamente melhor, porque ela é perfeita e eterna. É a felicidade, é a vida do próprio Deus. Então isso, meus irmãos, deve encher o nosso coração de esperança e dizer: eu não vou perder a vida eterna. Eu vou me esforçar a cada dia para ser fiel. E quando eu perceber as minhas fraquezas, eu vou pedir a Deus que me conceda a sua graça, para que eu não perca a vida que verdadeiramente importa. Pois bem, o terceiro filho então, ali reclamada a língua, pronunciou em seguida essas palavras: do céu recebi esses membros, mas eu os desprezo por amor à lei de Deus. Aqui, eu os desprezo. Aqui este ponto, meus irmãos, que pode parecer estranho à nossa sensibilidade moderna, mas é exatamente isso. Este desprezo de si, não por falta de amor a si mesmo, mas por amor a Deus. Como diz lá nos Atos dos Apóstolos, São Paulo dizendo: a minha vida, ela não é preciosa a mim mesmo. É essa aqui, este é o ponto fundamental. Se esse jovem tivesse a sua vida como muito preciosa a si mesmo, ele não se entregaria à morte. Se esse jovem fosse apegado à sua própria felicidade aqui na terra, ele não se entregaria à morte. Mas como ele crê que esta vida, ela é passageira, e a felicidade que aqui neste mundo se experimenta é momentânea e imperfeita, ele tudo entregava para Deus não perder. Meus irmãos, a fé, voltemos à fé. Essa não é a fé apenas dos mártires, essa não é a fé apenas dos santos, essa é a fé de todo católico. E esta é a fé que nos dará forças para lutar contra o pecado. Como é que nós iremos combater o pecado se nós não queremos nos desprezar a nós mesmos e desprezar os nossos gostos? Que se pecamos, é porque aquele pecado, pelo menos naquele momento, nos dá alguma satisfação. Quando você se vinga de alguém, é porque você encontra alguma satisfação naquela vingança. Quando você rouba alguém, é porque você encontra naquele roubo algum prazer. Quando você tem sexo fora do casamento, é porque você encontra alguma satisfação naquele pecado. Pois bem, você é chamado a negar a sua vontade, a renunciar aos seus gostos pelas leis de Deus. Quando você usa uma droga, é porque você encontra naquela droga um prazer. Quando você guarda rancor no coração, é porque naquela mágoa alimentada você encontra alguma satisfação, porque perdoar requer um esforço, um sacrifício. Mas, meus santos, Deus nos recompensará se nós, por causa dele, fizermos algum sacrifício, e ele nos recompensará eternamente, ele nos recompensará perfeitamente, ele nos recompensará infinitamente mais do que nós esperamos ser recompensados, porque Deus é generoso nas suas recompensas. Era esta a fé nesses jovens, e é a esta fé que nós somos chamados, a fé. Voltemos à fé católica, peçamos a Deus. Se você percebe: padre, eu não tenho esta fé, peça que Deus concede generosamente. Diga: meu Deus, eu não tenho esta fé, mas eu quero crer dessa maneira. Santos de Deus, intercedei por mim, para que eu creia de uma maneira diferente, para que eu viva esta vida presente com os olhos no céu, porque só assim, meus santos, nós alcançaremos a vida eterna. E é isso que esses jovens fizeram. Esses jovens se entregaram e perderam a própria vida, porque eles tinham os olhos voltados para Deus, os olhos voltados para o céu, e isso não é natural, isso é sobrenatural. Por isso precisamos pedir a Deus, que natural é nós estarmos com os nossos olhos voltados, o quê? Para as satisfações do nosso corpo, para o dinheiro, para o conforto, para a comida, para o prazer. Isso é natural. Mas ter os olhos voltados para Deus, está disposto a perder tudo e até mesmo a se perder
por causa de Deus, isso é sobrenatural. Mas isso, meus santos, é profundamente católico. Todo verdadeiro católico procura viver isso na sua própria vida. E nós precisamos também começar a colocar em prática. Renunciar a si mesmo, renunciar a mim mesmo, para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre a melhor. Renunciar a mim mesmo para fazer a vontade de Deus, porque na vontade de Deus está a vida eterna. Renunciar a mim mesmo para fazer a vontade de Deus, para que eu ressuscite para a felicidade sem fim. Renunciar a mim mesmo para escolher Jesus em todas as coisas. Isso fizeram os 7 irmãos. Diz aqui a Sagrada Escritura que os 6 primeiros assim morreram. Quando chegou o 7º, o mais jovem, o rei chegou para ele, versículo 24, segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 24. Receando todavia o desprezo e temendo o insulto, o rei Antíoco solicitou em termos insistentes o mais jovem, que ainda restava, prometendo-lhe com juramento torná-lo rico e feliz se abandonasse a sua religião. Darei a você todo o dinheiro, tornarei você muito feliz aqui neste mundo. E ele não estava mentindo. O rei Antíoco não estava mentindo. Se esse jovem renegasse Deus, ele de fato daria a ele muita riqueza e felicidade neste mundo. É por isso que nós precisamos nos recordar que a nossa felicidade, a felicidade perfeita, está no céu, está em Deus. Nós não procuramos, meus irmãos, a nossa fé não é para este mundo. Nós não procuramos a felicidade aqui neste mundo. Aquilo que Deus nos conceder, nós receberemos com alegria. Nós não procuramos a infelicidade, mas a nossa meta primeira neste mundo é fazer a vontade de Deus. O rei Antíoco então prometeu ao jovem que daria a ele então toda a riqueza, toda a felicidade. E se voltou para a mãe e disse: mulher, convence teu filho, eu darei felicidade a ele. A senhora já perdeu os 6 filhos, convence este filho mais jovem para que ele renuncie a essa religião, essa bobeira de ser obediente a Deus, essa bobeira de seguir, de dizer que isso é pecado. Isso não existe mais. Você já deve ter ouvido algo semelhante. E a mãe disse: tá bom, eu vou falar com ele. A mãe inclinou-se sobre o filho e, zombando, disse ao filho mais novo, na língua materna, que ele não podia compreender: meu filho, tem misericórdia de mim. Eu te trouxe 9 meses no ventre. Eu te amamentei durante 3 anos e te nutri. Eu te conduzi e te eduquei. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e tudo o que vês. Deus criou tudo isso do nada, assim como todos os homens. Não tenha medo de entregar a tua vida, ser digno dos teus irmãos. Morre, meu filho, porque você não perderá a vida eterna. Imagina uma mãe dizer isso para um filho. É porque ela queria ver o seu filho sofrer? Não, meus irmãos, é porque ela queria ver o seu filho feliz por toda a eternidade. Ela não queria o sofrimento do seu filho, muito pelo contrário, ela queria a felicidade, e ela sabia que essa felicidade eterna se alcança com os sacrifícios aqui, porque afinal de contas, esforçai-vos por passar pela porta estreita. Esse é o caminho para todos nós. Pois bem, disse o filho mais novo: estou aqui pronto, pode me tirar a vida, eu não renunciarei à minha religião. E esse morreu juntamente com a sua mãe. Meus irmãos, diante desta palavra de hoje, que nos chama a fé na ressurreição, eu tenho certeza que todos nós aqui, se olharmos para o nosso coração, veremos a nossa mediocridade. Todos nós aqui, olhando para o próprio coração, veremos a pequenez da nossa fé. Mas todos nós aqui podemos dobrar os nossos joelhos ou inclinar a nossa cabeça
e dizer: meu Deus, por misericórdia, aumenta a minha fé. Meu Deus, por misericórdia, dá-me uma fé viva. Meu Deus, por misericórdia, concede-me a graça de te amar mais do que a mim, para que eu ame os teus mandamentos, para que eu ame os teus preceitos e observe a tua vontade. Hoje, meus irmãos, mais do que nunca, nós somos chamados a suplicar a Deus a graça desta fé verdadeira, sem a qual não há perseverança no caminho de Deus. Nós podemos até começar a seguir a Deus, mas se não tivermos esta fé firme, na primeira dificuldade, nós o abandonaremos. Peçamos esta graça, essa graça desta fé poderosa nos nossos corações. Peçamos por intercessão dos santos, peçamos por intercessão dos mártires. Você que vai hoje comungar, quando receber a Eucaristia e voltar para o seu banco, reze, converse com nosso Senhor. Ele estará vivo ali no seu coração. Diga: Jesus, eu sou tão fraco, mas da mesma maneira que o Senhor deu a força àqueles 7 jovens para morrerem por Deus, concede-me a graça de ser fiel aos teus mandamentos na minha vida. Da mesma maneira, Senhor, que o Senhor deu a força àqueles jovens para que se desprezassem daquela maneira e escolhessem a morte por amor a Ti, concede-me, Senhor, a força de que eu necessito para ser fiel às Tuas vontades que se manifestam na minha vida. E aí você pode apresentar a Deus as suas dificuldades. Quais são as suas dificuldades? É de vir à missa aos domingos? Apresenta a Jesus: Jesus, eu sou preguiçoso e eu tenho dificuldade de ser fiel ao mandamento de vir à missa aos domingos. Qual é a sua dificuldade? É de não mentir? Você vive mentindo e enganando as pessoas? Diga a Jesus: Senhor, por misericórdia, ajuda-me a dizer a verdade, a não enganar as pessoas. Qual é a sua dificuldade? É a pureza no relacionamento com a sua namorada? Diga a Jesus: Jesus, eu tenho dificuldade, Senhor, de controlar os impulsos do meu corpo. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser fiel aos teus mandamentos. Eu quero te obedecer e te honrar no meu namoro. Qual é a sua dificuldade? É ser fiel à sua esposa? É ser honesto no seu trabalho? Não sei qual é a sua dificuldade, mas apresente a nosso Senhor. Meus irmãos, aquilo que é impossível a nós, é possível a Deus. Isto que nós acabamos de ouvir, esses 7 jovens que morreram juntamente com a sua mãe, isso não é uma obra humana, isso é uma obra de Deus. Deus tornou esses jovens capazes daquilo que a natureza não era capaz. Apresente a nosso Senhor as suas fraquezas. É a sua fé que é instável. Você às vezes está fervoroso, às vezes piedoso, às vezes desanimado e prostrado. Apresente: Jesus, a minha fé é pequena, o meu ânimo é pequeno, a minha piedade, Senhor, é pequena, eu sou instável, meu Deus. Apresente a Jesus, confiando, meus santos, que tudo é possível àquele que crê. Que a Virgem Maria interceda por todos nós e que incline o ouvido do seu Filho generosamente às nossas preces nesta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.